vez estamos juntos para a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando, refletindo sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, todo o amparo necessário para que possamos, Senhor, fazer das nossas palavras o real sentido dos ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós estaremos estudando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O tema de hoje é a beneficência e nós estaremos estudando o item 11. Beneficência, né? Beneficência. O que seria beneficência? É poder praticar o bem, beneficiar alguém, né? Então nós estamos nesse capítulo e ele tem tratado, assim como acompanhando os últimos estudos, né? De vídeos anteriormente passados, que tem no canal do Centro. Nós vamos podendo acompanhar todos os outros itens que foram estudados. Nesse capítulo, ele trabalha muito essas questões, né, sobre a caridade, sobre vários aspectos nesse ponto, né, pegando esse ponto. Então, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que o faz olhe a criatura, as outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, a vestir o seu irmão. Então, nesse primeiro momento, né, esse item foi nos trazido pelo Adolfo, bispo de Argel, e ele, nesse momento, ele começa já a trazer reflexões sobre o verdadeiro sentido do que nos pode trazer alegria real, né? Porque nós ainda temos muita necessidade, colocamos muito em coisas tangíveis a ideia de felicidade, né? Ser feliz pelo que se tem, ser feliz pelo que se mostra ter. E ele coloca aqui que nesse mundo aqui, né, dar-vos-á nesse mundo os mais puros, suaves deleites. Então a beneficência nesse mundo é algo que nos traz, ou nos deveria, né, porque nós ainda estamos num processo de entender, evoluir e caminhar para o sentido do que realmente é importante. Ela traz um sentido amplo de prazer, de alegria, de satisfação, né? E aqui ele fala as alegrias do coração, que nem remorso e nem a indiferença perturbam. Então, assim, quando nós nos deixamos envolver pela beneficência, pela intenção da beneficência, entender o real sentido, né, que esse ato, ter essa atitude traz para nossa caminhada nesse plano, nós passamos a entender o valor das nossas ações, a importância das nossas ações, né, o quão de diferença faz no mundo nós nos trabalharmos nesses aspectos, né, de caridade, de amor ao próximo. E ele coloca, olha, sentimento que faz que olhe a criatura, as outras, como olha a si mesmo.
como é assim mesmo. Então, que nós possamos olhar aos outros como nós gostaríamos que nos olhassem, que nós possamos pensar nos outros irmãos com o carinho que nós gostaríamos de ser tratados, com o cuidado que nós gostaríamos de receber. Quando nós falamos sobre a questão de caridade, no estudo anterior, né, nós tivemos a caridade moral e a caridade, ela tem um sentido muito amplo, né? Não é só a caridade no sentido de dar algo a alguém, né, de dar algo físico a alguém. A caridade tem um sentido muito amplo. Então, que as nossas, que nós não nos limitemos a achar que somente poderemos fazer algo se for dar fisicamente algo a alguém. Que nós possamos estender, expandir esse sentido da caridade, esse sentido de beneficiar alguém que precise. E ele coloca aqui de forma bem clara que nós possamos olhar aos outros assim como nós queremos que nos olhem, que nós nos dispamos, né, de jubilosa, no caso, com prazer daquilo que nós estamos fazendo, com prazer de vestir o seu irmão. Então, que nós possamos ter a alegria, né, de poder estar beneficiando alguém, de poder estar proporcionando, fazendo algo de bom para alguém, porque é esse o sentido de tudo, né? Então, aqui no início ele traz essas reflexões sobre os sentidos, os sentimentos que a beneficência nos traz. É como se fosse uma comparação, né? Como ainda nós estamos num plano onde existe uma limitação até de entendimento do que nós sentimos, né? Nós precisamos ainda muito amadurecer, nos analisar e entender os nossos sentimentos. Nós ainda estamos evoluindo muito nesse aspecto. Ele tem aqui uma forma dele equiparar esses sentimentos. E aí ele coloca dessa forma, né, bem clara para nós, nos fazendo um convite, né, a pensar sobre esses sentimentos que a beneficência pode nos trazer nessa encarnação, nesse plano, nesse mundo. Então seguimos. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar por estas palavras que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Nesse ponto, né, aqui existe essa comparação. Ele traz de novo essa comparação de que quando nós estamos numa festa, né, ou então nós organizamos uma festa, estamos num momento de alguma festividade, normalmente nós estamos felizes ou buscamos aquilo para estar felizes, né? Então, festa lembra essa alegria, essa felicidade que nós tanto buscamos. E ele faz essa comparação de que nenhuma festa, no caso, quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria. Então não existe nenhuma festa que se pudesse comparar ao tamanho desse ato, né, dessa atitude que nós poderíamos ter. E aqui ele traz um
interessante, que é como representante da divindade. Então ele nos traz a responsabilidade do porquê que nós também estamos aqui, até para nossas reflexões, né? Que nós possamos agir como representantes de Deus, como representantes daquilo que Jesus estaria fazendo se estivesse, né, encarnado, se estivesse nesse plano, né? Nós somos a continuidade do Evangelho de Jesus. E se nós buscamos seguir os ensinamentos de Jesus, nós somos representantes dele. Os nossos atos, as nossas condutas, elas dizem o que nós somos e o que nós estamos pretendendo nesse plano. Então ele nesse momento ele nos chama a responsabilidade, né, de uma forma bem sutil. Ele nos traz essa questão do, né, olha, nós somos representantes da divindade, né? E aí a responsabilidade de levar alegria a famílias que passam por momentos de dificuldade. Quem nunca passou e quais de nós ainda poderemos passar por diversas dificuldades? E essas dificuldades, elas podem ser de inúmeras formas, né? Mas aqui algo que para nós ainda é muito visível em nossa sociedade e nesse mundo são as desigualdades sociais. Então nesse ponto ele traz essa luz, né? Essa luz para que nós possamos refletir sobre as possibilidades que nós temos de trabalhar, de servirmos a Jesus, de levar, né, de ser um ponto de luz para famílias, para as pessoas. E ele coloca aqui que muitas pessoas acabam se ficando entristecidas, deixam de ter fé, alegria de viver, por acreditar que pelas dificuldades que estão passando nesse plano, elas são infelizes. Mesmo nós sabendo que nós escolhemos estar aqui da forma como estamos, por uma necessidade, né, de evolução nossa, nós sabemos que existem momentos de dificuldade, momentos em que nós precisamos ter mais fé, nos agarrar mais nos ensinamentos de Jesus para continuar. Então, imagine para muitos que talvez nem esse conhecimento tenham. Qual o tamanho da dificuldade? Se para muitos que já têm o entendimento sobre, para nós que temos entendimento sobre a reencarnação, sobre vida futura, sobre todo esse processo, todo esse momento delicado que nós estamos passando, que mesmo assim, sim, é difícil, mas imagine para várias famílias que não têm esse conhecimento, estão descrentes, não sabem o que fazer, não sabem como agir e não sabem onde buscar ajuda, ou se essa ajuda viria, né? Então, ele fala aqui, né, ele traz aqui sobre um ponto sobre o quanto que esses espíritos se sentem entristecidos pelas dificuldades que estão passando. E o quanto que é difícil para um pai, uma mãe, ouvir do seu filho que tem fome e não tem como atender, não tem como ajudar, não tem como oferecer algo para essa criança, para esse adolescente, para esse ente querido que veio em sua responsabilidade. Então é muito doído. Então imagina a nossa alegria de poder oferecer a esses seres que estão passando pela prova algo que nós temos condição de passar nesse momento. Porque a caridade, ela vai muito além de somente dar algo. Nós temos que desmistificar essas questões de que somente dar, nós temos muito mais a oferecer. Não é só dar, né? Nós temos que ajudar o outro, ajudar no desenvolvimento humano, fazer com que aquele ser entenda, não entenda de forma de impor a ele uma condição que no momento
exista a possibilidade de assimilar. Mas de alguma forma, com um ato, né, alguma atitude que eu tenha, eu posso estar evangelizando de alguma forma, levando para aquele ser um entendimento que no futuro aquilo ali vai aflorar dentro dele. Então, que nós possamos ampliar esse sentido de caridade. Se eu não tenho algo material para oferecer, eu posso fazer muitas outras coisas que com certeza irão também beneficiar aquele ser. Porque não é nem só de pão vive o homem. Nós podemos oferecer, se no momento eu não tenho nada material, que eu possa oferecer uma palavra, um abraço. Eu sei que nós estamos passando por momentos muito delicados, onde nós não podemos estar tendo tanto contato físico assim, mas só de você muitas vezes olhar para o outro, olhar nos olhos, uma palavra, um sentimento, tudo aquilo ali, todo o sentimento que nós vamos, né, todas as energias com aquilo que nós vamos falar para a pessoa, ela vai receber, né? A atenção. Quantos de nós estamos passando por tanta dificuldade de comunicação, onde o nosso tempo passou a ser mais escasso diante de tantas atividades? Então, oferecer aquilo que nós temos, aquilo que está ao nosso alcance. Se nós pudermos conquistar mais coisas, poder proporcionar mais coisas, que bom. Mas que a nossa limitação não nos impeça de oferecer pelo menos o mínimo que nós podemos naquela emergência, naquele momento. Que nós não esperemos, eu vou esperar um projeto, vou fazer uma coisa maior. Não, porque nem todo mundo pode esperar, nem todo mundo pode aguardar por uma ajuda. Então que nós possamos oferecer aquilo que nós temos de imediato, né? Então seja algo material, seja algo espiritual, uma palavra, seja qualquer coisa, já vai estar sendo um ato de bondade, já vai estar sendo nós já vamos estar podendo ali plantar dentro daquele ser ali uma sementinha de luz, de esperança dentro dela. Continuemos aqui. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Então aqui ele fala de quão maravilhoso é você poder despertar no outro, né? Dar aquela coisa de você ver no outro um aspecto de alegria, porque você pode proporcionar ao outro um renascer, um novo olhar, com esperança, otimismo para poder fazer coisas novas, para poder seguir em frente, para continuar lutando, para continuar fazendo a caminhada que todos nós devemos fazer aqui. Que nós lembremos sempre que nós não estamos aqui por acaso também, porque nessa busca aqui, que anteriormente até foi falado sobre os sentimentos, e eu comentei sobre a nossa necessidade de estar sempre buscando coisas tangíveis para imaginando, né, que em coisas tangíveis estão a nossa felicidade. Que nós lembremos que nosso objetivo, que nós não estamos aqui por acaso, que o nosso objetivo aqui é muito maior, e nem sempre nós nos despertamos para isso, né? Perdemos muito tempo com coisas que não vão fazer diferença e esquecemos do que é mais importante, do que é crucial. Qual seria o meu objetivo aqui, né? Por que muitas vezes eu passo na rua e eu não vejo pessoas que precisam de coisas, pessoas em situação desigual? Será que isso me toca? Será que eu reflito sobre aquilo ali? Então tudo isso nós
nós temos que analisar, nós temos que buscar entender o nosso sentido aqui. Nós estamos aqui para, como irmãos, uns ajudar aos outros, na medida do possível, muitas vezes do impossível, mas sempre buscando fazer a nossa caminhada nesse processo de entender, de enxergar o outro como um ser que é importante para mim e que eu tenho um comprometimento com aquele ser. Porque assim como nós não estamos aqui por acaso, as pessoas também que cruzam nossos caminhos também não passam por acaso. Sempre nos trazem algum aprendizado, sempre existe uma oportunidade de crescimento espiritual. Então que nós não percamos as oportunidades que nós estamos tendo a todo momento, todo dia nós somos convidados por Jesus para essa renovação, para essa ação no bem. Que não esqueçamos nunca disso e que não nos anulemos diante de situações que nós temos o poder de mudar, que nós não esperemos que outras pessoas façam porque ninguém fez, porque só eu vou fazer. Que cada um de nós, se cada um de nós fizermos o nosso papel, aos poucos nós conseguiremos alcançar a mudança esperada, necessária para esse plano. Então nós nunca desistamos, nunca desanimemos por achar que estamos sozinhos, porque nós não estamos. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Senhor. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, né, nesse momento aqui, ele também cita sobre as misérias ocultas. O que seriam essas misérias ocultas? Né? Porque nós associamos muito miséria às questões materiais. Porque nesse plano nós ainda temos muito essa visão de questões materiais, de bens materiais, a importância que nós damos para os bens materiais. Mas existem misérias ocultas, e as misérias ocultas muitas vezes são terríveis, né? Que são as misérias ocultas? A tristeza, a solidão, o desespero. Quantas pessoas estão passando por vários sentimentos, frustrações, e muitas vezes nós não sabemos. Pensamentos negativos, e nós não conseguimos ver. Então essas misérias ocultas, ele fala aqui, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas, porque as misérias materiais nós conseguimos ver, as misérias ocultas não. O que o outro está sentindo, nós não temos como ver, a não ser que ele fale. Mesmo assim, ele falando, eu não vou ter, nem sempre eu tenho a dimensão daquela dor, do que ele está passando. Então, que nós não nos apeguemos novamente, né, à questão da caridade material, que nós busquemos além, busquemos olhar o outro como um ser que pode estar passando por problemas difíceis e que muitas vezes não tem coragem de compartilhar aquilo ali, mas que muitas vezes com um abraço, com uma palavra amiga, eu já vou estar auxiliando ele, ajudando nesse processo tão delicado. E ele termina esse trecho falando: quando vestirdes a um dos teus pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então imagine como se fosse Jesus
cada vez que nós temos a oportunidade de fazer o bem, é um convite de Jesus que nós estamos recebendo. Então nós estamos fazendo mais o quê? Nós estamos ajudando, aceitando ou negando esse convite, esses convites, né? Porque todo dia nós somos convidados. Aí nós temos que refletir. A caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Ou seja, é a caridade que vai nos conduzir à felicidade. Não existe outra forma de ser feliz senão por meio da caridade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E, quando se acharem exilados na terra, tu lhes será a consolação, o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Então, ele fala que a caridade é o que de fato nos trará felicidade. É quando nós passaremos a nos ver como deve ser, como irmãos, de igual forma. E não existe outra forma de ser feliz senão por esse meio. E quando nos acharem exilados na terra, tu lhes será a consolação. Então, a partir do momento que nós implantarmos, que nós passarmos a agir dessa forma, com caridade, com beneficência, né, nós passaremos a ver daqui a pouco todo mundo, todos os nossos irmãos caminhando da mesma forma, agindo da mesma forma. E aqui, né, será um mundo onde nós veremos com mais facilidade atitudes de amor, né, de igualdade, de alegria, companheirismo para com todos os nossos irmãos. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. E aí, mais uma vez, ele reforça, né? Ele pede que nós possamos acreditar nele, crer no que ele está falando. É como se ele falasse: creia em mim, que eu estou te falando algo que vai te ajudar a ser feliz. Essa felicidade que nós buscamos se encontra na caridade. Essa libertação. Porque a partir disso, nós seremos libertos. Nós passaremos, né, a caridade é um exercício. Ninguém começa já sendo caridoso. Ninguém começa já tendo a noção. Uma criança, ela cresce e ao chegar às idades, passando pelas idades, ela vai aprendendo diversas coisas. E assim como uma criança, todos nós somos. Todos nós fomos, mas como espíritos, né? Digamos assim, nós vamos crescendo espiritualmente e absorvendo conhecimentos e refletindo e alimentando-nos de boas ações, de boas escolhas. Nós vamos evoluindo. E quando nós optamos em começar a fazer algo de bom, nem sempre é algo natural, nem sempre ocorre de forma natural. Muitas vezes nós precisamos de nos impor a algo, né, para que a gente possa aquilo ali virar um costume, e aos poucos aquilo ali virar algo natural, uma ação natural nossa. E assim é com
perdão, com amor. Assim nós vamos aos poucos crescendo e absorvendo aquela virtude para nós. E com a caridade da mesma forma. E a caridade é o remédio da alma. Ele fala que o remédio para as aflições da vida. Então, quando nós passarmos a praticar sempre a caridade, nós não vamos nos questionar tanto, nós não vamos reclamar tanto, porque nós nos sentiremos completos. É como se nós estivéssemos satisfeitos de tudo aquilo ali que nós já estamos fazendo e vivenciando. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! E aqui ele fala, né, que muitas vezes nós lamentamos, nós reclamamos de tantas coisas que são tão pequenas. Se nós analisarmos, claro que todas as dores são importantes, né? Aí a gente volta aqui na questão das misérias ocultas. Claro que cada um tem a sua dor, tem o seu momento de tristeza, mas que as nossas lamentações possam ser analisadas sempre de que, por mais que nós estejamos em um momento, uma situação ruim ou triste, sempre vão existir pessoas em situações piores. E não é anular a minha dor, mas é poder olhar para o outro e ver que existem pessoas que passam por situações diferentes e piores. Claro que cada um faz a sua escolha ou de acordo com a sua caminhada aqui, né? A escolha das suas ações aqui, nós escolhemos aquilo que nós plantamos, né? Então, se hoje eu faço algo negativo, no futuro eu vou ter que resgatar aquela ação, né? Seja comigo, seja com os outros. Então, nós passamos por várias situações e muitas delas nós escolhemos passar por aquilo ali para resgate. Mas quantas pessoas passam por situações piores que as nossas? E muitos às vezes passam com resignação, continuando tendo otimismo, fé, alegria e passando por várias situações com força, com fé em Deus. Então, que nós possamos, diante de todas as dificuldades, sempre olhar que existem outras situações. E que nós, lembrando que nós somos representantes da divindade, que nós temos muita coisa a fazer aqui. E hoje, principalmente, se nós continuamos aqui, é porque o nosso compromisso é muito grande. Que não esqueçamos dos compromissos, porque nós aqui agora talvez nós não lembremos dos compromissos que assumimos na espiritualidade, mas que nós possamos estar atentos nas oportunidades que nós temos a cada momento de fazer o bem. Não vos queixes, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, né? Agradecer a Deus e espalhe de mão cheia a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdado dos bens desse mundo, enlanguem-se na dor e no isolamento. Ou seja, né, muitas pessoas que já perderam as forças, que estão na solidão, da dor e do isolamento, né, na solidão. Correis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Então, ele fala aqui que, ao contrário de reclamar,
nós possamos agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade de hoje estarmos bem, de estarmos com saúde, de estarmos numa condição que talvez nós possamos fazer muito mais pelos outros do que tenhamos que esperar algo em troca. Então, que nós possamos estar atentos, né, às oportunidades, à condição que hoje eu fui colocada e que me proporciona auxiliar o outro. Como dizem hoje, talvez uma posição privilegiada, o privilégio que hoje eu posso estar ajudando, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aqui mesmo ele colocou: colhereis nesse mundo bem doces alegrias, mais tarde só Deus o sabe. Então, quando nós passarmos a entender o sentido da importância da caridade, eu vou passar a viver com mais alegria, nós vamos passar a viver com mais alegria, porque nós vamos entender que o motivo da nossa passagem aqui não é simplesmente passar, viver como não se houvesse amanhã. Nós iremos entender que o real sentido de nós estarmos aqui, a nossa evolução, é caminharmos juntos, auxiliando a todos o máximo que nós pudermos. Então, que nós possamos agradecer a todos os dias pela oportunidade que nós temos em abrir os nossos olhos e resgatarem mais um dia com nossos irmãos, com aquela pessoa que em algum momento nos suplica ajuda, que possamos fazer dessas ações algo diário, uma rotina diária, né? Fazer algo natural, que passe a ser algo natural, né? Que possamos ser um instrumento de Jesus, levando amor, fé, otimismo e esperança para todas aquelas pessoas que de alguma forma estão passando por dificuldade. Que nós não nos anulemos diante das oportunidades enviadas por Jesus para sermos instrumentos, né, da tua palavra de fé e amor. Vamos então fechar nossos olhos e agradecer a Deus, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de reflexão, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de estarmos ressignificando esse momento tão delicado em que estamos vivendo, ressignificando em aprendizado, reflexões tão importantes para a nossa evolução, para a evolução desse mundo. Que possamos, Senhor, renovar a nossa fé, esperança e otimismo, enviando boas vibrações para esse mundo que está passando por um processo tão delicado. Pedimos também, Senhor, um amparo a todos esses irmãos que retornam à parte espiritual, a todos os irmãos que estão passando por alguma necessidade, Senhor, seja física, espiritual, que eles possam ser amparados, acalentados pelo Teu divino amor, Senhor. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja.